Salve, salve galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Léo Souza falando aqui. E eu vou fazer uma perguntinha para você, uma perguntinha bem básica. Já pintou aquela dúvida na hora de fazer o upgrade do seu PC? Se você troca memória RAM, se você troca processador ou se você troca placa de vídeo, você não sabe qual dessas peças faz mais diferença na hora de fazer um upgrade? Então hoje eu vou tirar uma dessas dúvidas para você, que é justamente sobre processadores. Olha só as joias preciosas que eu tenho aqui. Então hoje eu vou fazer um teste bem interessante. Nós vamos comparar um processador de entrada com um processador intermediário para ver qual a diferença entre um e outro e para ver se realmente é interessante fazer essa troca, esse upgrade de processadores direto aqui com vocês. Olha só, eu estou aqui com o Intel Core i3 9100F e também um Intel Core i5 9400F. São dois processadores da mesma geração e nós vamos ver se tem muita diferença entre um processador de entrada, que é o 9100F Core i3, e um processador intermediário, que é o 9400F. Lembrando que há outros modelos, eu até fiz uma colinha aqui para passar para vocês, e nós vamos ver as opções de upgrades que a gente tem dentro de uma mesma geração. Claro que agora nós estamos na 13ª geração, então nós temos processadores aí bem mais avançados do que esse aqui, mas esse aqui serve mais ou menos como uma base para você ter uma ideia de como pode ser feita uma atualização de upgrade do seu computador. Então às vezes você tem um PC ali até bem interessante de configuração, mas às vezes você quer fazer um upgrade, por exemplo, quer atualizar sua placa de vídeo, e não sabe se o seu processador vai ser o ideal para suportar aquela placa de vídeo, porque as placas hoje em dia são bem mais avançadas, tá? Então a gente precisa ter essa ideia do que o processador pode aguentar de acordo com a placa de vídeo que você vai colocar, ou memória RAM, ou outras peças em si, tá ok? Então vamos lá, por exemplo, esse Intel Core i3 que está aqui na minha mão, vamos lá, vou pegar ele aqui, ó. Esse aqui é o Core i3 9100F. Esse aqui é um processador. Todos esses processadores que eu vou citar aqui, tá, são processadores de 2018, então lançados em 2018. Ainda hoje, em 2023, também faz muito sucesso, dá para rodar muita coisa legal, praticamente quase todos os jogos que existem hoje em dia, esses processadores que eu vou mostrar aqui para vocês. Claro que o processador de entrada nem tanto, mas praticamente todos rodam qualquer jogo que você pensar, tá bom? Então vamos lá, 9100F Core i3. Todos esses usam socket 1151, LGA 1151, tá? Então o 9100F é um processador de 4 núcleos, rodando a 3.6 GHz, tem 4 threads e um Turbo Boost de 4.2 GHz. Ou seja, ele tem uma base de núcleos até bem forte, que são rodando a 3.6 GHz, aguenta bastante coisas que exigem um single core até mais forte, tá? E isso é bem interessante para ele. Então, o fato dele ter 4 núcleos já limita em certas produções, em certos jogos, em certos programas em si, mas isso não impede que ele vai rodar várias outras coisas. Então, eu vou mostrar aqui no exemplo mais para frente aqui no vídeo, vocês vão ver o exemplo dele rodando os jogos, e o i5 também rodando jogos, vocês vão ver a diferença de um para o outro, tá ok? O i5, que é esse outro processador aqui, tá? Esse aqui é a versão 9100F, 9400F, desculpa. Esse aqui é um processador de 6 núcleos, rodando a 2.9 GHz cada um desses 6 núcleos, tá? De base clock. Ele tem 6 threads e um Turbo Boost de 4.1 GHz, ou seja, ele tem 2 núcleos a mais do que o Core i3, 9100F. Em contrapartida, ele roda a 2.9 GHz. Então, o Core i3 tem menos núcleos e a base clock maior, e o Core i5 tem mais núcleos com a base clock um pouco menor, e o Turbo Boost pouquíssima coisa menor também. Então, esse aqui já aguenta rodar bem mais coisas, os 2 núcleos aqui vocês vão ver que realmente faz uma diferençazinha na hora de rodar, tá ok? Depois desse, se você quiser fazer uma atualização mais interessante, nós temos também um outro intermediário, que seria o Core i5 9600K ou 9600F. Esse processador aqui, ele é um processador de 6 núcleos, rodando a 3.7 GHz, ou seja, já tem uma base clock bem maior do que a do 9400F. Ele tem 6 threads e um Turbo Boost a 4.6 GHz, ou seja, ele também tem um Turbo Boost mais forte do que o 9400F. Então, esse é o 9600K ou 9600
F, tá ok? Então é uma ótima opção também para um upgrade. Se você vai sair de um Core i3 e já vai pular para um 9600K, você já vai sentir bastante a diferença, tá? Depois, se você tiver um pouquinho mais de bala na agulha, você pode também partir também já para um Core i7. Esse modelo aqui seria um 9700K. O Core i7 já é um processador bem mais avançado, já é considerado um top de linha, tá? Tanto ele quanto o Core i9, que eu vou mostrar aqui para vocês. O Core i7 9700K, ele tem 8 núcleos rodando a 3.6 GHz, ele tem 8 threads e um turbo boost de 4.9 GHz, ou seja, já é o primeiro a se aproximar aí dos 5 GHz do turbo boost. Bom, esses 8 núcleos a 3.6 GHz já faz toda a diferença na hora que você vai rodar jogos, programas mais pesados. Isso aqui já é um salto bem gigantesco depois que você sai da série intermediária aqui. Então, ele é o primeiro top de linha, tá? Depois dele vem já o Core i9, mas é um processador assim que vai dar conta de rodar praticamente tudo que você precisa rodar. Então, por ter esses 8 núcleos e por chegar no turbo boost já próximo aí dos 5 GHz, beleza? Agora, se você está sobrando uma grana, você é magnata, está ganhando em dólar, está com uma graninha boa sobrando aí, quer gastar um dinheirinho a mais? Então, já é interessante você já partir agora para um Core i9. Esse modelo aqui é o 9900K, que seria um dos modelos mais tops aí da série da 9ª geração, tá? Lembrando que eu estou falando da 9ª geração em específico, tá? Mas nós temos da 10ª, 11ª, 2ª e 3ª geração aí, que fazem muito mais do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá. Esse Core i9 9900K já é um processador de 8 núcleos, só que já tem 16 threads, então ele já meio que duplica todos esses núcleos que tem aqui. Então é um processador de 8 núcleos rodando a 3.6 GHz, tem 16 threads e tem um turbo boost de 5.0 GHz. Então esse aqui já rompeu aí a barreira da casa dos 5 GHz. Esse Core i9 aqui, cara, você colocou no computador, pode esquecer, você vai rodar de tudo nesse seu computador. É um processador fantástico. Claro que aí você já está falando de uma base de preço bem mais alta, tá? Estou saindo aqui de um Core i3 9100F, se eu for já fazer um upgrade para um 9900K Core i9, eu já estou falando ainda da diferença de R$ 2.500, R$ 3.000 de diferença. Então, é o que vai caber dentro do seu bolso, tá? Então, são coisas que você tem que pensar na hora de fazer um upgrade. Então, às vezes vale a pena você pegar esse Core i5 aqui 9600K e uma placa de vídeo que rode bem com ele, ou até um Core i7 9700K e uma placa de vídeo que rode bem com ele, porque se você for partir para um Core i9, você já tem que ter uma placa de vídeo muito parruda, para um processador muito parrudo também, e aí você já tem que pôr mais memória RAM, você já tem que pensar em coisas mais avançadas assim em termos de upgrade, beleza? Então, galera, eu vou fazer agora a montagem desses processadores aqui, tanto o Core i3 9100F quanto o Core i5 9400F. Nós vamos fazer os testes com eles, vou fazer primeiramente testes sintéticos e depois nós vamos fazer testes mais avançados com o computador e nós vamos ver a diferença que tem de um para o outro. Com essa base de diferença você já tem uma ideia do quanto pode render ainda mais esses outros processadores mais avançados que eu acabei de citar aqui para vocês, beleza? Bom, olha só. Eu já procurei muito conteúdo como esse aqui na internet e às vezes eu fico com dificuldade de achar conteúdos que fazem comparação de processadores. Então, galera, se você gostou desse vídeo até aqui, deixa aí o seu like, faça sua inscrição no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse aqui, que isso valoriza muito o nosso canal e me permite fazer mais vídeos como esse daqui, beleza? Então vamos lá, vou partir agora para o computador ali, vou fazer a montagem dos processadores lá e vou mostrar para vocês alguns programas e jogos rodando para a gente ver a diferença entre um processador e o outro, beleza? Então, bora lá! Primeiramente, vamos fazer os testes com o Core i3 9100F, com seus 4 núcleos a 3.6 GHz, e os primeiros testes feitos foram os sintéticos. Inicialmente, usamos o PassMark para fazermos teste de desempenho geral do processador, onde conseguimos um total de 4.720 pontos, e mais 15.248 pontos para o desempenho em 3D. Já nos testes feitos com Cinebench, alcançamos a marca de 3.669 pontos no modo CPU Multicore e razoáveis 961 pontos no modo CPU Single Core.
Agora, testando uma renderização de um projeto em 4K no Adobe Premiere, um projeto de 9 minutos e 20 segundos, o processador em conjunto com a placa gráfica 6600 XT obtiveram um resultado de 5 minutos e 19 segundos para renderizar por completo o projeto, que é um tempo até razoável. Agora, saindo dos testes sintéticos e partindo para os games, temos resultados bem interessantes por aqui. O primeiro jogo a ser testado e com preset em Full HD e com tudo no Ultra é o Shadow of the Tomb Raider. Aqui, a média de frames se manteve entre 62 a 115 e às vezes com quedas para 52 frames. Só que já se torna perceptível o quanto o processador está limitando o potencial da placa de vídeo, pois ele trabalha o tempo inteiro acima dos 80% e chegando a picos de 100%. Ou seja, já está sofrendo para suportar a 6600 XT. Já quando mudamos os gráficos para o preset alto, a média se mantém em 75 frames por segundo, com picos de 115. Porém, ainda assim, o processador fica sobrecarregado, trabalhando na casa dos 70 a 95%. Testando o Call of Duty Warzone 2.0 em Full HD e com preset no Ultra, a média de quadros ficou entre 58 a 65 quadros, e o processador sempre na casa dos 90% de uso para cima. Só que dessa vez é perceptível quanto a placa de vídeo fica descansando na média dos 48 a 56%, pois o jogo exige mais do processador do que da placa de vídeo. Já com o preset em modo equilibrado, o quadro se repete com os mesmos 58 a 65 quadros de média, e o processador chorando sangue nos seus 98% de uso. No preset baixo podemos observar a mesma coisa, a placa de vídeo descansando enquanto o processador está ali no seu limite. O Call of Duty Warzone é um dos jogos que mais exige de processador, e aqui mostra mais claramente que o problema não é placa de vídeo, e sim processador que já está no seu limite de processamento. Outro jogo testado foi o Fórmula 1 2022. Aqui, com o preset em Full HD com tudo no alto, a média de frames ficou em 70 quadros, com o processador trabalhando um pouco mais folgado, na casa dos seus 70%, o que ainda gera um gargalo. Já no preset Ultra, a coisa fica vergonhosa, chegando a 35 a 40 quadros de média, com o processador ainda na casa dos 70% de uso. Já na configuração média, chegamos a 68 a 78 quadros de média, e a placa de vídeo se manteve em seus 50% de uso, chegando a picos mínimos de 25% de uso, mostrando mais uma vez que o processador está limitando demais o potencial da placa. Então é isso, esses foram os testes feitos com a 6600 XT e o Intel Core i3 9100F. Agora sai de cena o Core i3 9100F e entra o Core i5 9400F. Será que essa mudança entre o processador de entrada da mesma geração para um intermediário traz uma boa diferença? Ou será que é preciso pegar um top de linha da geração para obtermos resultados mais interessantes? Vamos descobrir isso agora com os testes do Core i5 9400F. O primeiro teste feito foi também o do PassMark, onde obtivemos um resultado de desempenho geral na casa dos 5.094 pontos, ou seja, 374 pontos a mais para o Core i5, e mais 18.551 pontos para o desempenho em 3D contra os 15.248 pontos no Core i3, totalizando 3.303 pontos a mais no Core i5. Já testando o desempenho no Cinebench, conseguimos o resultado de 4.466 pontos no modo multicore contra 3.669 pontos do Core i3, dando uma diferença de 797 pontos a favor do Core i5, que é uma margem até bem razoável. Já no modo Single Core, obtivemos 1.241 pontos no Core i5 contra 961 pontos no i3, totalizando uma diferença de 280 pontos entre os dois. Já fazendo a renderização do projeto em 4K no Adobe Premiere, podemos já notar uma boa diferença no tempo gasto, que foi de 4 minutos e 23 segundos, totalizando 79 segundos a menos
para renderizar o mesmo projeto no Core i5 9400F. Isso já começa a mostrar que os 2 núcleos a mais começam a fazer a diferença por aqui. Saindo também dos testes sintéticos e indo para os games testados em Full HD, vamos para o Tomb Raider, onde podemos notar uma média de frames de 65 a 72 quadros no preset Ultra, com o processador na casa dos 80% de uso, que ainda é uma média alta de uso, mostrando que pelo menos nesse jogo o i5 9400F ainda não é o ideal. Já mudando o preset para o alto, podemos notar uma média de quadros de 72 a 80, que já é uma melhora. Porém, o processador ainda continua sofrendo para acompanhar a placa gráfica. Já no preset no médio, conseguimos praticamente a mesma taxa de quadros do preset alto, com uma média de 72 a 82 quadros, mostrando que realmente o processador está suando sangue para acompanhar a placa gráfica, que tem que dar conta de todo o processo praticamente quase sozinha. Saindo do Tomb Raider e indo para o Fórmula 1 2022, em Full HD e com o preset no médio, conseguimos uma boa melhora do Core i5 em relação ao i3. Aqui alcançamos a média de 93 quadros no Core i5 contra 68 quadros no Core i3, ou seja, um ganho considerável. No preset no alto, a história se repete com os mesmos 93 quadros e com o processador na casa dos 60% de uso, que é o máximo que ele consegue utilizar para acompanhar a placa gráfica. Já no preset todo no Ultra, a média ficou na casa dos 55 a 60 quadros, que também mostra uma melhora considerável em relação ao i3, que ficou por volta de 35 a 40 quadros medianos, com o processador nos seus limitáveis 60% de uso. Agora testando Call of Duty Warzone 2.0 em Full HD e com preset no Ultra, obtivemos o resultado de 85 a 94 quadros por segundo no Core i5 9400F, contra apenas 58 a 65 quadros no Core i3, o que mostra mais uma vez que os 2 núcleos a mais do i5 9400F faz diferença contra o Core i3. Mas o processador também sua bastante para acompanhar a placa de vídeo, utilizando na maior parte do tempo 92% de média de uso. Já no preset equilibrado podemos notar uma queda nos frames, com a média de 75 a 90 quadros por segundo, o que mostra que realmente a limitação está mesmo no processador. Já no preset no baixo, a média se manteve entre 75 a 88 quadros. E aí, então, gostou da comparação que a gente fez entre o Core i3 9100F e o Core i5 9400F? Achou interessante? Bom, deu para notar que há realmente uma pequena diferença entre um e o outro. Em alguns programas e alguns jogos você percebe uma diferença bem maior e outros nem tanto, mas é perceptível que há sim um ganho de desempenho entre um processador e o outro. É um upgrade que às vezes pode valer a pena sim, se você conseguir achar esse 9400F num preço bem legal, pois esses 2 núcleos realmente te entregam um desempenho um pouquinho melhor e realmente vai fazer tarefas e também rodar jogos com um pouquinho mais de qualidade, tá ok? Tá certo que aqui a minha placa de vídeo gerou um gargalo nesses 2 processadores, porque ela é bem potente, ela exigiria aí, pelo menos para rodar legal, para acompanhar ela, que seria esse Core i7 9700K, para rodar bem interessante com ela, já seria legal, mas mesmo assim com esses processadores aqui você consegue aproveitar qualquer jogo existente hoje em dia. Claro que o desempenho vai depender muito da sua placa de vídeo e da configuração de resolução e de setup que você vai rodar no seu jogo ali, beleza? Lembrando que em breve também eu vou fazer um vídeo com um Ryzen 7 5700X, tá? E nós vamos ver a diferença que vai ter entre esses processadores, tá? Então você vai ver a diferença do 9100F, o Core i3, o Core i5 9400F e depois nós vamos ver o bruto do Ryzen 7 5700X. Nós vamos ver o tanto que vai ganhar de desempenho com esse processador e o tanto que ele vai reduzir o gargalo com a placa de vídeo, beleza? Grande abraço a todos vocês, não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, joinha para vocês e até a próxima!